Quanto mais ficam ricos, mais ficam sem saber o que fazer. Os pobres sempre estão certos sobre o que fazer. Eles precisam ganhar dinheiro, precisam construir uma boa casa, precisam comprar um carro, precisam mandar os filhos para a universidade. Eles sempre têm um programa esperando por eles e ficam ocupados. Têm um futuro, têm esperança. Mais dia, menos dia, eles permanecem atormentados. Mas há esperança. O rico está atormentado, e a esperança também desapareceu, o que faz com que o tormento seja duplo. Não se pode encontrar uma pessoa mais pobre do que um rico. Ele é duplamente pobre. Ele continua projetando-se no futuro, mas agora sabe que o futuro não vai supri-lo com nada, porque tudo o que ele precisa, ele já tem. Ele fica perturbado, sua mente fica cada vez mais ansiosa, apreensiva, ele fica angustiado. É isso que aconteceu com Buda. Ele era rico, tinha tudo o que era possível ter e ficou muito infeliz. Um dia, ele fugiu de seu palácio, deixou todas as riquezas, sua bela esposa, seu filho recém-nascido. Ele fugiu, tornou-se um mendigo e começou a procurar a felicidade. Foi a esse guru, aquele guru, e perguntou a todos o que fazer para ser feliz. E, é claro, havia 1001 pessoas dispostas a aconselhá-lo, e ele seguiu o conselho de todas. E quanto mais ele seguia esses conselhos, mais confuso ficava. Buda tentou tudo o que lhe disseram. Alguém dizia, faça Hatha Yoga, e ele praticava Hatha Yoga. Ele fazia as posturas da yoga e as fazia ao extremo, mas nada veio daí. Talvez você possa ter um corpo melhor ao praticar Hatha Yoga, mas não pode ficar feliz. Não faz diferença apenas ter um corpo melhor, um corpo mais saudável. Com mais energia, você terá mais energia à sua disposição para ficar infeliz, e ficará infeliz. O que você fará com ela? Se você tiver mais dinheiro, o que fará com ele? Você fará o que pode fazer, e, se um pouco de dinheiro deixa você tão atormentado, mais dinheiro o deixará mais atormentado. Trata-se de uma simples aritmética. Buda abandonou a yoga e foi a outros professores, os Raja Yogis, que não ensinam posturas corporais, mas apenas mantras, cânticos e meditações. Ele também fez isso, mas nada veio daí. Ele estava realmente buscando e, quando alguém está realmente buscando, então nada pode ajudar, então não há remédio. As pessoas medíocres param em algum lugar pelo caminho. Elas não são buscadoras reais. Um buscador real é aquele que vai até o extremo da busca e vem a perceber que toda a busca é tolice. A própria busca é uma maneira de desejar, e um dia Buda percebeu isso. Ele deixou seu palácio, deixou suas posses mundanas e um dia, após 6 anos de busca espiritual, abandonou toda a busca. A busca material foi abandonada antes e agora ele abandonou a busca espiritual. Este mundo foi abandonado antes e agora ele também abandonou o outro mundo. Ele ficou completamente livre de desejos. E naquele exato momento aconteceu. Naquele exato momento houve a bênção. Todos os desejos foram abandonados. Todas as esperanças foram abandonadas, deixadas de lado e, repentinamente, Gautama Siddhartha se tornou Buda. Isso sempre esteve presente, mas ele estava olhando para um outro lugar. E estava presente dentro e fora, pois é disso que o universo é feito. Isso é a plenitude, é a verdade, é divino. Da agonia ao êxtase. A alegria é entrar em seu próprio ser. No começo é difícil, árduo. No começo você terá de encarar a aflição. O caminho é enorme, porém, quanto mais você penetrar nele, maior será a recompensa. O entendimento é a chave. Você precisa entender uma coisa. A iluminação não é uma fuga da dor, mas um entendimento da dor.
um entendimento de sua angústia, um entendimento de sua infelicidade. Não um disfarce, não um substituto, mas um profundo discernimento. Por que estou infeliz? Por que há tanta ansiedade? Por que há tanta angústia? Quais são as causas em mim que as estão criando? E perceber essas causas claramente e a livrar-se delas. Um discernimento sobre a sua infelicidade traz uma libertação da infelicidade, e o que permanece é a iluminação. A iluminação não é algo que vem a você. Ela se dá quando a dor, a aflição, a angústia e a ansiedade foram entendidas perfeitamente bem e evaporaram, pois agora elas não têm motivo de existir em você. Esse estado é a iluminação. Pela primeira vez, ela lhe trará o contentamento real, a plenitude real, o êxtase autêntico. E somente então você poderá comparar. O que antes você costumava chamar de contentamento não era contentamento. O que antes você costumava chamar de felicidade não era felicidade. Mas agora você nada tem com o que compará-la. Quando a iluminação lhe der o sabor do real, você perceberá que todos os seus prazeres e todas as suas felicidades eram simplesmente constituídos da matéria da qual os sonhos são feitos. Eles não eram reais. E o que veio agora, veio para sempre. Esta é a definição do real. Um contentamento que vem e que nunca o deixa novamente é o contentamento real. Um contentamento que vem e vai não é contentamento, mas simplesmente um intervalo entre dois tormentos, assim como chamamos um intervalo entre duas guerras de período de paz. Não é um período de paz, mas simplesmente a preparação para uma outra guerra. Se a guerra é uma guerra positiva, o período entre duas guerras é uma guerra negativa, uma guerra fria. Ela segue em frente nos bastidores e acontece a preparação para a guerra quente. Tudo o que vem e vai é um sonho. Deixe que esta seja a definição. Tudo o que vem e nunca vai é a realidade. Tente entender a sua infelicidade. Viva-a, vá até a profundidade dela, descubra a causa, o motivo de ela existir. Deixe que o entendimento seja a sua meditação. E tente também entender o seu contentamento, a sua felicidade, e descobrirá a superficialidade deles. Uma vez que tenha se dado conta de que sua felicidade é superficial e de que sua angústia é muito profunda, você pode mudar todo o seu estilo de consciência, e isso está em suas mãos. Seu contentamento pode se tornar todo o seu ser, e nem mesmo um pequeno espaço é deixado para o descontentamento. Seu amor se torna sua própria vida, e ele permanece. O tempo passa, mas o que você atingiu segue se aprofundando. Cada vez mais flores, cada vez mais canções nascem a partir dele. Chamamos a isso de iluminação. A palavra é oriental, mas a experiência nada tem a ver com o Oriente ou com o Ocidente. Pão e circo. Normalmente, o que consideramos como alegria não é alegria. No máximo, se trata de entretenimento, e é apenas uma maneira de evitar a si mesmo, de intoxicar a si mesmo, de mergulhar em algo para que você possa se esquecer de sua infelicidade, de sua preocupação, de sua angústia, de sua ansiedade. Todos os tipos de entretenimento são considerados como sendo alegria, mas eles não são. Tudo que vem de fora não é alegria, não pode ser. Tudo que depende de algo não é alegria, não pode ser. A alegria surge de sua própria essência. Ela é absolutamente independente de qualquer circunstância externa. E ela não é uma fuga de si mesmo, mas realmente encontrar a si mesmo. A alegria surge apenas quando você chega em casa. Assim, tudo o que é conhecido como alegria é apenas o contrário, o diametralmente oposto, e não alegria. Na verdade, por não ter alegria, você procura entretenimentos. Aconteceu de um dos maiores romancistas russos, Maxim Gorky, visitar os Estados Unidos.
Foi-lhe mostrado todos os tipos de divertimento que os americanos criaram para se entreterem, para se perderem. O seu guia esperava que ele ficasse muito feliz, porém, quanto mais Maxim Gorky via o que o guia lhe mostrava, mais infeliz e triste ele parecia. O guia lhe perguntou: "O que há? Você não pode entender?" Maxim Gorky respondeu: "Posso entender, e é por isso que estou me sentindo triste. Este país não deve ter alegria, senão não haveria necessidade de tantos entretenimentos." Somente uma pessoa sem alegria precisa de entretenimento. Quanto mais o mundo ficar sem alegria, mais precisaremos de televisão, de cinemas, de cidades enfeitadas e 1001 coisas. Precisamos cada vez mais de bebidas alcoólicas, cada vez mais de novos tipos de droga, apenas para evitar a infelicidade na qual estamos, apenas para não encarar a angústia na qual estamos, apenas para, de alguma maneira, nos esquecermos de tudo. Mas, ao esquecer, nada é alcançado. A alegria é entrar em seu próprio ser. No começo é difícil, árduo. No começo, você terá de encarar a aflição. O caminho é enorme, porém, quanto mais você penetrar nele, maior será o pagamento, maior será a recompensa. Quando você aprender a encarar a sua infelicidade, começará a ser alegre, pois, nesse próprio encarar, a infelicidade começa a desaparecer e você começa a ficar cada vez mais integrado. Um dia, a infelicidade estará presente e você a encarará, e de repente, a quebra. Você pode perceber a infelicidade separada de você e você separado dela. Você sempre esteve separado. Ela era apenas uma ilusão, uma identificação que você teve. Agora, você sabe que você não é isso. Então, há um acesso de alegria, uma explosão de alegria. O êxtase é rebelde. Toda criança nasce extasiada. O êxtase é natural, e não algo que acontece apenas aos grandes sábios. O êxtase é algo que todos trazemos conosco ao mundo. Todos vêm com ele. Ele é a essência mais profunda da vida, é parte do estar vivo. Vida é êxtase. Toda criança o traz ao mundo, mas então a sociedade salta sobre ela e começa a destruir a possibilidade do êxtase, a tornar a criança infeliz, a condicioná-la. A sociedade é neurótica e não pode permitir que pessoas extasiadas estejam aqui, pois são perigosas para ela. Tente entender o mecanismo. Então, as coisas serão mais fáceis. Não se pode controlar uma pessoa extasiada. É impossível. Pode-se controlar apenas uma pessoa infeliz. Uma pessoa extasiada fatalmente é livre. Êxtase é liberdade. Quando você está extasiado, não pode ser reduzido a um escravo. Não pode ser destruído tão facilmente. Não pode ser persuadido a viver em uma prisão. Você gostaria de dançar sob as estrelas, de caminhar com o vento e de conversar com o sol e com a lua. Você precisará do vasto, do infinito, do enorme, do grandioso. Você não poderá ser seduzido a viver em uma cela escura, não poderá ser transformado em um escravo. Você viverá a sua própria vida e fará as suas coisas. Isso é muito difícil para a sociedade. Se houvesse muitas pessoas extasiadas, a sociedade sentiria que está se desintegrando. Sua estrutura não mais se sustentaria. As pessoas extasiadas serão rebeldes. Lembre-se, não chamo uma pessoa extasiada de revolucionária, mas de rebelde. Um revolucionário é alguém que deseja mudar a sociedade, mas deseja substituí-la por uma outra sociedade. Um rebelde é alguém que deseja viver como um indivíduo e gostaria que não houvesse nenhuma estrutura social rígida no mundo. Ele é alguém que não deseja substituir esta sociedade por outra, pois todas as sociedades provaram ser iguais. O capitalista, o comunista, o fascista e o socialista, todos eles são primos irmãos, não faz muita diferença. Sociedade é sociedade. E todas as religiões provaram ser iguais, a hindu, a cristã, a muçulmana.
Uma vez que a estrutura fique poderosa, não deseja que ninguém seja extasiado, pois o êxtase é contra a estrutura. Escute e reflita sobre isto. O êxtase é contra a estrutura. Ele é rebelde e não revolucionário. Um revolucionário deseja uma outra estrutura de seu próprio desejo, de sua própria utopia, mas igualmente uma estrutura. Ele deseja estar no poder, deseja ser o opressor e não o oprimido, o explorador e não o explorado, comandar e não ser comandado. Um rebelde é aquele que nem deseja ser comandado, nem deseja comandar. Um rebelde é aquele que não deseja nenhum comando no mundo. Ele é anarquista, é aquele que confia na natureza e não nas estruturas feitas pelas pessoas. Ele confia que se a natureza for deixada por conta própria, tudo será belo. Ela é bela. Um universo tão vasto segue em frente sem nenhum governo. Os pássaros, os outros animais, as árvores, tudo segue em frente sem nenhum governo. Por que o ser humano precisa de governo? Algo deve ter saído errado. Por que o ser humano é tão neurótico a ponto de não poder viver sem governantes? Ora, há um círculo vicioso. O ser humano pode viver sem governantes, mas nunca lhe deram nenhuma oportunidade, e os governantes não lhe darão nenhuma oportunidade. Uma vez que se saiba que é possível viver sem governantes, quem gostaria que eles existissem? Quem lhes daria apoio? No momento, você está dando apoio a seus próprios inimigos e insiste em votar em seus próprios inimigos. Dois inimigos, um contra o outro, numa disputa presidencial. E você escolhe, mas ambos são iguais. É como se lhe dessem liberdade de escolher em qual prisão você quer entrar. E você vota com satisfação. Eu gostaria de ir à prisão A ou B. Acredito na prisão republicana. Acredito na prisão democrática. Mas ambas são prisões. E uma vez apoiada uma prisão, ela tem seus próprios investimentos e não lhe permitirá ter uma amostra da liberdade. Dessa maneira, desde a infância não nos deram permissão de saborear a liberdade, pois quando soubermos o que é liberdade, não concederemos, não nos comprometeremos, não estaremos dispostos a viver em nenhuma cela escura. Preferiremos morrer do que permitir que nos reduzam a escravos. Nós seremos assertivos. É claro que um rebelde não se interessará em ter poder sobre os outros. Este é um sinal de neurose. Estar demasiadamente interessado em ter poder sobre os outros. Isso simplesmente mostra que no fundo você é impotente e tem medo de que, se não ficar poderoso, os outros o dominarão. Maquiavel diz que a melhor defesa é o ataque. A melhor maneira de se proteger é atacar primeiro. Esses políticos por todo o mundo, seja no Oriente ou no Ocidente, no fundo são pessoas muito fracas, sofrendo de complexo de inferioridade, com medo de que, se não forem politicamente poderosos, alguém os explorará. Portanto, por que não explorar em vez de ser explorado? O explorado e o explorador estão ambos navegando no mesmo barco e ambos estão remando o barco, fazendo com que ele flutue. Uma vez que a criança conheça o sabor da liberdade, jamais fará parte de nenhuma sociedade, de nenhuma igreja, de nenhum clube, de nenhum partido político. Ela permanecerá um indivíduo, permanecerá livre e criará pulsações de liberdade à sua volta. Seu próprio ser se tornará uma porta para a liberdade. A criança não tem permissão de saborear a liberdade. Se ela perguntar à mãe: "Mamãe, posso sair? O dia está ensolarado e o ar está bastante fresco e gostaria de correr em volta do quarteirão." Imediata, obsessiva e compulsivamente a mãe dirá: "Não." A criança não pediu muito, apenas gostaria de sentir o sol da manhã, de sentir o ar agradável, de desfrutar a luz do sol, o ar e a companhia das árvores. Ela não pediu nada demais. Porém, a partir de uma profunda compulsão, a mãe diz não. É muito difícil ouvir uma mãe dizer sim. Muito difícil ouvir um pai dizer sim. E mesmo se disserem sim,
eles o dizem de uma maneira muito relutante. Mesmo se disserem sim, fazem com que a criança se sinta culpada, com que sinta que os está forçando, que está fazendo alguma coisa errada. Sempre que a criança se sente feliz, não importa o que ela esteja fazendo, uma pessoa ou outra inevitavelmente virá e a interromperá. Não faça isso. Aos poucos, a criança entende. Tudo o que me faz feliz está errado. E, é claro, ela nunca se sente feliz ao fazer o que os outros lhe dizem para fazer, pois aquilo não é uma vontade espontânea para ela. Assim, ela vem a saber que ser infeliz está certo, que ser feliz está errado, e isso fica profundamente associado. Se ela deseja abrir o relógio e olhar o que tem dentro, toda a família salta sobre ela. Pare, você quebrará o relógio. Isso não está certo. Ela estava apenas examinando o relógio. Era uma curiosidade científica, e ela desejava saber o que fazia barulho nele. Não tinha nada de mais abri-lo, e o relógio não é mais valioso do que a sua curiosidade, do que a sua mente investigadora. O relógio não tem valor, e mesmo se ele quebrar, nada será destruído, mas uma vez destruída a mente investigadora, muito é destruído. Então, ela nunca investigará a verdade. Ou é uma bela noite, o céu está repleto de estrelas e a criança quer sentar lá fora, mas é hora de ir dormir. Ela não está com sono, mas muito ligada. A criança fica perplexa. Pela manhã, quando ela está com sono, todos ficam em cima. Levante-se. Quando ela está curtindo, quando é tão gostoso ficar na cama, quando ela quer se virar, dormir e sonhar mais um pouco, então todos estão contra ela. Levante-se. É hora de se levantar. Agora, ela está bastante desperta e quer curtir as estrelas. Esse momento é muito poético, muito agradável. Ela se sente empolgada. Como ela pode ir dormir com tal empolgação? Ela está muito agitada. Quer cantar e dançar, e eles a estão forçando a ir dormir. São 9 horas e é hora de ir para a cama. Ora, ela estava feliz em ficar acordada, mas é forçada a ir dormir. Quando ela está brincando, é forçada a sentar-se à mesa do jantar sem estar com fome. E, quando ela está com fome, a mãe diz: agora não é hora. Dessa maneira, insistimos em destruir toda a possibilidade de ela ficar extasiada, toda a possibilidade de ser feliz, alegre, de estar em deleite. O que deixa a criança espontaneamente feliz parece errado, e o que absolutamente não lhe desperta interesse parece ser o certo. Na escola, um pássaro de repente começa a cantar fora da sala de aula e a criança é toda a atenção ao pássaro, é claro, e não ao professor de matemática que está diante da lousa com seu giz sem graça. Mas o professor é mais poderoso, politicamente mais poderoso do que o pássaro. Certamente, o pássaro não tem poder, mas tem beleza. Ele atrai a criança sem martelar em sua cabeça. Fique atento. Concentre-se em mim. Não. Simples, espontânea e naturalmente, a consciência da criança começa a fluir para fora da janela e vai ao pássaro. Seu coração está ali, mas ela precisa olhar para a lousa. Não há nada para olhar, mas ela precisa fingir. A felicidade está errada. Sempre que houver felicidade, a criança começará a ficar com medo de que algo sairá errado. Se a criança estiver brincando com seu próprio corpo, isso estará errado. Se estiver brincando com seu órgão genital, isso estará errado. E esse é um dos momentos mais extasiantes na vida de uma criança. Ela curte o seu corpo, fica excitada, mas toda excitação precisa ser cortada, toda alegria precisa ser destruída. Isso é neurótico, mas a sociedade é neurótica. O mesmo foi feito aos pais pelos pais deles, o mesmo eles estão fazendo a seus filhos. Dessa maneira, uma geração fica a destruir a outra. Dessa maneira, transferimos nossa neurose de uma geração a outra e toda a Terra se tornou um hospício. Ninguém parece saber o que é êxtase,
ele está perdido, pois barreiras e mais barreiras foram criadas. Observo que, quando as pessoas começam a meditar e a sentir um transbordar de energia, quando começam a se sentir felizes, imediatamente me procuram e dizem: está acontecendo uma coisa muito estranha, estou me sentindo feliz e também estou me sentindo culpada sem nenhuma razão. Culpada, elas também estão confusas, porque a pessoa deveria se sentir culpada. Elas sabem que não há nada, que não fizeram nada de errado. De onde vem essa culpa? Ela vem daquele condicionamento profundamente enraizado de que a alegria está errada. Tudo bem estar triste, mas ser feliz não é permitido. Morei em uma cidade em que o delegado de polícia era meu amigo. Éramos amigos desde os tempos da universidade. Ele costumava vir a mim e dizer: sou tão infeliz, ajude-me a sair dessa. Eu dizia: você fala em sair dessa, mas não percebo que realmente queira sair desse estado. Em primeiro lugar, por que você escolheu trabalhar nesse departamento de polícia? Você deve ser infeliz e deseja que os outros também sejam infelizes. Um dia, pedi a 3 de meus amigos para andarem pela cidade e dançarem e manifestarem felicidade. Eu disse: simplesmente vão e façam disso um experimento. Dentro de 1 hora, é claro, foram pegos pela polícia. Telefonei ao delegado de polícia e perguntei: por que você prendeu meus amigos? Ele respondeu: essas pessoas parecem loucas. Eu lhe indaguei: elas fizeram algo errado? Elas prejudicaram alguém? Ele afirmou: não, realmente elas não fizeram nada de errado. Então, por que você as prendeu? Ele respondeu: mas elas estavam dançando na rua e estavam dando gargalhadas. Mas, se elas não fizeram mal a ninguém, por que você deveria interferir? Por que deveria entrar em cena? Elas não atacaram ninguém, não entraram no território de ninguém e estavam apenas dançando. Pessoas inocentes, rindo. Ele disse: você está certo, mas isso é perigoso. Por que é perigoso? Ser feliz é perigoso? Estar extasiado é perigoso? Ele entendeu o ponto e imediatamente a soltou. Ele veio correndo a mim e disse: você pode estar certo. Não posso permitir que eu seja feliz e não posso permitir que mais ninguém seja feliz. Esses são os seus políticos, os seus delegados de polícia, os seus juízes, os seus magistrados, os seus líderes, os seus pretensos santos, os seus sacerdotes, os seus papas. Essas são as pessoas. Todas elas fazem um grande investimento em sua infelicidade. Elas dependem de seu tormento. Se você estiver infeliz, elas ficam felizes. Somente uma pessoa infeliz irá ao templo rezar. Uma pessoa feliz irá ao templo para quê? Ouvi dizer que Adolf Hitler estava conversando com um diplomata britânico. Eles estavam no 13º andar de um edifício e, para impressionar o diplomata, Hitler ordenou que um soldado alemão saltasse da janela. E o soldado simplesmente saltou sem hesitar e, é claro, morreu. O diplomata britânico não pôde acreditar. Era inacreditável. Ele ficou muito chocado. Que desperdício! E por nenhuma razão. E para impressioná-lo ainda mais, Hitler ordenou a outro soldado: salte, e o outro saltou. E para impressioná-lo ainda mais, ordenou a um terceiro soldado. Nessa altura, o diplomata havia se recuperado do susto e conseguiu correr e impedir o soldado de saltar, perguntando-lhe: o que você está fazendo? Destruindo sua vida sem nenhum motivo? O soldado respondeu: quem deseja viver, senhor, neste país e sob o comando deste louco? Quem deseja viver com este Adolf Hitler? É melhor morrer. Isso é liberdade. Quando as pessoas estão infelizes, a morte parece ser a liberdade. Quando as pessoas estão infelizes, ficam tão cheias de fúria e de raiva que desejam matar, mesmo se houver risco de serem mortas. Os políticos existem porque você é infeliz. Assim, o Vietnã pode continuar. Bangladesh, os países árabes. A guerra continua. Em um lugar ou outro, a guerra continua. Essa situação precisa ser entendida.
por que ela existe e como você pode sair dela. A menos que você saia dela, a menos que entenda todo o mecanismo, o condicionamento, a hipnose na qual está vivendo, a menos que assuma o controle sobre ela, que a observe e a abandone, nunca ficará extasiado, nunca será capaz de cantar a canção que veio para cantar. Então você morrerá sem cantar a sua canção. Então você morrerá sem dançar a sua dança. Então você morrerá sem jamais ter vivido. Sua vida é apenas uma esperança e não uma realidade. Ela pode ser uma realidade. Real ou simbólico. Esta neurose que você chama de sociedade, de civilização, de cultura, de educação, tem uma estrutura sutil. A estrutura ela lhe dá ideias simbólicas para que aos poucos a realidade seja anuviada, torne-se enevoada, e você não possa ver o real e comece a se apegar ao irreal. Por exemplo, a sociedade lhe diz para ser ambicioso, ajuda-o a se tornar ambicioso. Ambição significa viver na esperança, viver no amanhã. Significa que o hoje precisa ser sacrificado pelo amanhã. O hoje é tudo o que existe. O agora é o único tempo em que você está. O único tempo em que você estará. Se você deseja viver, é agora ou nunca. Mas a sociedade o torna ambicioso. Desde a infância, quando você vai à escola e a ambição é colocada em você, você fica envenenado. Enriqueça, seja poderoso, seja alguém. Ninguém lhe diz que você já tem a capacidade para ser feliz. Todos dizem que você pode ter a capacidade de ser feliz somente se satisfizer certas condições, como ter muito dinheiro, uma casa grande, um carrão, isso e aquilo, e somente então poderá ser feliz. A felicidade nada tem a ver com essas coisas. Ela não é uma conquista, mas a sua natureza. Os animais estão felizes sem nenhum dinheiro e não são Rockefellers. E nenhum Rockefeller é tão feliz como um veado ou um cachorro. Os animais não têm poder político, não são primeiros ministros e presidentes, mas são felizes. As árvores são felizes. Não fosse assim, teriam deixado de florescer. Elas ainda florescem. A primavera ainda vem. Elas ainda dançam, ainda cantam, ainda despejam seu ser aos pés do divino. A prece delas é contínua, a veneração delas está sempre acontecendo, mas elas não vão a nenhuma igreja, pois não há necessidade. Deus vem a elas. No vento, na chuva, no sol, Deus vem a elas. Somente o ser humano não é feliz, pois ele vive na ambição e não na realidade. A ambição é um truque para distrair a mente. A vida simbólica substituiu a vida real. Observe isso na vida. A mãe não pode amar o filho tanto quanto ele deseja que ela o ame, pois a mãe vive na cabeça. Sua vida não foi gratificante. Sua vida amorosa foi um desastre. Ela não foi capaz de florescer. Viveu na ambição e tentou controlar o seu homem, possuí-lo. Tem sido ciumenta e não uma mulher amorosa. Se ela não tem sido uma mulher amorosa, como repentinamente poderá ser amorosa com o filho? Eu estava lendo um livro de R.D. Laing, Os Fatos da Vida, que ele me enviou. No livro, ele se refere a um experimento no qual um psicanalista perguntou a muitas mães: quando seu filho estava para nascer, você estava realmente em um espírito de boas-vindas? Estava pronta a aceitar a criança? Ele fez um questionário. A gravidez foi acidental ou você a desejou? 99% das mulheres responderam: foi acidental, não a desejávamos. Depois, quando a gravidez aconteceu, você estava hesitante? Você queria a criança ou queria abortar? Você tinha clareza a respeito? Muitas delas disseram que hesitaram por semanas, avaliando se faziam um aborto ou se tinham a criança. Então a criança nasceu. Elas não puderam decidir. Talvez houvesse outras considerações, como uma consideração religiosa, pois o aborto poderia ser um pecado, poderia levá-las ao inferno.
Elas podiam ser católicas e a ideia de que o aborto é assassinato as impediu de fazê-lo. Ou poderia haver considerações sociais, ou o marido queria a criança, ou quiseram a criança como uma continuidade de seus egos, mas a criança não era desejada. Raramente houve uma mãe que dissesse: sim, a criança foi bem-vinda, eu estava esperando por ela e estava feliz. Ora, uma criança nasce sem ser bem-vinda e desde o começo a mãe estava em dúvida se a teria ou não. E isso deve trazer consequências. A criança deve sentir essas tensões. Quando a mãe pensava no aborto, a criança deve ter ficado magoada, pois ela é parte do corpo da mãe, e toda vibração atingirá a criança. Ou, quando a mãe pensa e hesita e está para decidir o que fazer e o que não fazer, a criança também sentirá um tremor, um chacoalho, pois está entre a vida e a morte. Então, de algum jeito, a criança nasce e a mãe pensa que foi apenas acidental. Eles tentaram o controle da natalidade, tentaram isso e aquilo, mas tudo fracassou e a criança está ali e eles têm de tolerar. Essa tolerância não é amor. A criança sente falta do amor desde o início e a mãe também se sente culpada, pois não está dando tanto amor como seria o natural. Então, ela começa a substituir, forçando a criança a comer demais. Ela não pode preencher a alma da criança com amor e tenta empanturrar o seu corpo com comida. Trata-se de um substituto e você pode observar, as mães são muito obsessivas. A criança diz: não estou com fome, e a mãe insiste em forçar. Ela não dá ouvidos à criança, não a escuta e substitui. Não pode dar amor, então dá comida. A criança cresce e a mãe não pode amar, então lhe dá dinheiro. O dinheiro se torna um substituto do amor. E a criança também aprende que o dinheiro é mais importante do que o amor. Se ela não tiver amor, não há com o que se preocupar, mas precisa ter dinheiro. Na vida, ela será gananciosa, correrá atrás de dinheiro como uma maníaca. Ela não se importará com o amor e dirá: o mais importante primeiro. Primeiro eu preciso ter uma boa conta bancária, preciso ter esse tanto de dinheiro e somente então posso me dar ao luxo de amar. Ora, o amor não precisa de dinheiro. Você pode amar como você é. E, se você acha que o amor precisa de dinheiro e você corre atrás dele, um dia poderá ter dinheiro e, de repente, se sentirá vazio, porque todos os anos foram desperdiçados acumulando dinheiro. E eles não foram apenas desperdiçados. Todos esses anos foram anos de desamor. Portanto, você praticou o desamor. Agora, você tem dinheiro, mas não sabe amar. Esqueceu-se da própria linguagem do sentimento, da linguagem do amor, da linguagem do êxtase. Sim, o homem pode comprar uma bela mulher. A mulher pode comprar um belo homem, mas isso não é amor. Você pode comprar a mulher mais bela do mundo, mas isso não é amor. E ela se aproximará de você não porque o ama, mas por causa de sua conta bancária. O dinheiro é um símbolo. O poder político é um símbolo. A respeitabilidade é um símbolo. Essas não são realidades, mas projeções humanas. Não são objetivas, não têm nenhuma objetividade. Essas coisas não existem e são apenas sonhos projetados por uma mente infeliz. Se você deseja ficar extasiado, terá de abandonar o simbólico. Livrar-se do simbólico é livrar-se da sociedade. Livrar-se do simbólico é tornar-se um indivíduo. Ao livrar-se do simbólico, você tomou coragem de entrar no real, e somente o real é real. O simbólico não é real. Ser e tornar-se. O que é êxtase? Algo a ser alcançado? Não. Algo que você deve ganhar? Não. Algo que você deve se tornar? Não. Êxtase é existir. Tornar-se é infelicidade. Se você deseja se tornar algo, será infeliz. O tornar-se é a própria causa raiz da infelicidade. Se você deseja ficar extasiado,
então isso acontece apenas agora, aqui e agora, neste exato momento. Neste exato momento você pode ser feliz e ninguém está obstruindo o caminho. A felicidade é tão óbvia e tão fácil, ela é a sua natureza, você já a está carregando. Apenas lhe dê uma chance de florescer, de desabrochar. E o êxtase não é da cabeça, lembre-se, mas do coração. O êxtase não é do pensar, mas do sentir. E você foi privado do sentir, foi cortado do sentir e não sabe o que é sentir. Até mesmo quando você diz, eu sinto, apenas acha que sente. Quando você diz, estou me sentindo feliz, observe, analise e descobrirá que você pensa que está feliz. Até mesmo o sentir precisa passar pelo pensar, precisa passar pela censura do pensar, e somente quando o pensar aprova, ele é permitido. Se o pensar não o aprovar, ele é jogado no inconsciente, no porão de seu ser, e é esquecido. Torne-se mais do coração e menos da cabeça. A cabeça é apenas uma parte sua, e o coração, no sentido que estou empregando a palavra, é todo o seu ser. O coração é a sua totalidade. Assim, sempre que você estiver total em algo, você funciona a partir do sentir. E sempre que for parcial em algo, funciona a partir da cabeça. Observe um pintor pintando, e essa é a diferença entre um artista verdadeiro e um técnico. Se o pintor for apenas um técnico que conhece a técnica de pintar, que tem o know-how, que conhece tudo sobre cores, pincéis e telas e que passou por um treinamento, ele funcionará por meio da cabeça. Ele será um técnico. Ele pintará, mas não será total na pintura. Depois, observe um artista verdadeiro que não é um técnico. Ele estará absorto na pintura, inebriado, e não pintará apenas com as mãos ou a partir de sua cabeça, mas pintará com o seu ser todo. Suas entranhas estarão participando. Seus pés, seu sangue, seus ossos, sua medula, tudo estará participando da pintura. Você pode observar, pode perceber, pode sentir que ele está inteiro, absorto. Nada mais existe. Ele está inebriado. Naquele momento, seu ego não está presente. Ele não é o executante, como seria o caso da cabeça. Naquele momento de total absorção, ele não é o autor, mas apenas uma passagem, como se o todo estivesse pintando por meio dele. Quando você se depara com um dançarino de verdade, e não com alguém que apenas representa, percebe que ele não está dançando, não. Algo do além está dançando nele. Ele está totalmente na dança. Sempre que você está totalmente em algo, fica extasiado. Quando você está parcialmente em algo, permanece infeliz, pois uma parte estará se movendo separadamente do todo. Haverá uma divisão, uma cisão, uma tensão, uma ansiedade. Se você amar a partir da cabeça, seu amor não lhe dará nenhuma experiência extasiante. Se você meditar a partir da cabeça, eu costumava ir a um rio para nadar. Eu o adorava. Sempre que eu voltava, um de meus vizinhos me observava e podia perceber que eu estava extasiado. Um dia ele me perguntou, o que está acontecendo? Sempre o vejo ir ao rio e por horas você fica lá e nada no rio. Eu irei com você, pois você parece muito feliz. Eu disse, por favor, não venha. Você não entenderá e o rio ficará muito triste. Não venha, pois sua própria motivação será uma barreira. Você poderá nadar, mas ficará esperando esse sentimento de felicidade acontecer. Ele jamais acontecerá, pois acontece somente quando sua mente não está presente. Nadar pode se tornar uma meditação. Correr pode se tornar uma meditação. Qualquer coisa pode se tornar uma meditação se a sua mente não estiver presente. O êxtase é do coração, é do ser total. Por coração, quero dizer a sua unidade total e orgânica. E dance hoje, e não amanhã. Deixe que a dança seja aqui e agora e deixe que ela venha de sua totalidade. Você se abandona,
torna-se um ébrio. Sim, a alegria é louca, e somente os loucos podem se dar ao luxo de tê-la. A pessoa sã, comum, é muito esperta, muito ladina, calculista. Ela não pode se dar ao luxo de ter alegria, pois a alegria não pode ser controlada. Assim como eu disse que uma pessoa alegre não pode ser controlada pela sociedade, deixe-me também lhe dizer isto. Você não pode controlar a sua alegria, não pode controlar o seu êxtase. Se você desejar permanecer no controle, nunca será alegre. Então, poderá apenas ser infeliz. Apenas a infelicidade pode ser controlada, seja pela sociedade ou por você mesmo. Muitas pessoas me procuram e dizem que querem se livrar de suas infelicidades, mas não estão dispostas a se deixar ficar em um estado de descontrole. Elas também desejam controlar a alegria, sempre desejam permanecer no controle, sempre desejam permanecer como o mestre, o patrão. Isso não é possível. O patrão precisa ir embora. A alegria pode aflorar em seu ser somente quando todo o controle foi eliminado. A alegria não conhece controle. Ela é selvagem. O êxtase é selvagem e não pode ser controlado. Você terá de perder todo o controle, terá de mergulhar nele até seu abismo, e trata-se de um abismo sem fim. Você cai e nunca chega ao fundo, pois não há fim para a alegria. Ela é um processo infindável, é eterna e é tão imensa. Como você pode controlá-la? A própria ideia é estúpida. Quando você está dançando loucamente, cantando loucamente, quando está alegre sem nenhum controle, sem a presença de seu ego, quando a alegria é tão repleta, transbordante, inundando-o e todo o controle é abandonado, então você verá um milagre. A morte e a vida estão dançando juntas, porque então toda a dualidade desaparece. Se você estiver dividido, a dualidade aparece. Se você estiver não dividido, a dualidade desaparece. Quando você está dividido, todo o mundo está dividido. É a sua própria divisão que se projeta na tela do universo. Quando você está em um estado não dividido, integrado, uno, orgânico e orgástico, toda a dualidade desaparece. Então, a vida e a morte não são duas, não são opostas, mas complementares, dançando uma com a outra de mãos dadas. Então, mal e bom não são duas coisas diferentes e estão dançando um com o outro de mãos dadas. Então, a matéria e a consciência não são duas. É isso que está acontecendo dentro de você. A alma está dançando com o corpo está dançando com a alma. Eles não são dois, mas um só, absolutamente um só, manifestações de um só ser. O corpo nada mais é do que a alma visível, e a alma nada mais é do que o corpo invisível. E Deus não está em algum lugar acima, nos céus. Ele está aqui e agora, nas árvores, nas rochas, em você, em mim, em tudo. Deus é a alma da existência, a essência invisível mais profunda. O interior está dançando com o exterior. O sublime está dançando com o profano. O sagrado está dançando com o não sagrado. E o pecador está dançando com o santo. Uma vez que você tenha se tornado integrado, subitamente todas as dualidades desaparecem. É por isso que digo que uma pessoa realmente sábia é também uma tola. Precisa ser, pois a tolice e a sabedoria dançam juntas. E uma pessoa realmente sábia, um santo real, também é maroto. Precisa ser. Isso não pode ser evitado. Deus e o diabo não são dois. Você já pensou na palavra diabo? Ela vem da mesma raiz de divino. Elas pertencem à mesma raiz. Ambas vêm da raiz sânscrita diva, e dela vem deva, e desta vem divino, a partir do qual vem diabo, devil em inglês. No fundo, a árvore é uma só.
Os ramos são muitos, movendo-se em diferentes dimensões e direções. São milhões de folhas. Mas, quanto mais fundo você for, você chega ao uno, a uma só árvore. Quando você está dançando, tudo dança com você. Sim, o velho provérbio é verdadeiro. Quando você chora sozinho. Quando você ri, o mundo inteiro ri com você. Quando você está infeliz, você está separado. A infelicidade o separa e a separação o deixa infeliz. Elas estão juntas, são um só pacote. Quando você está infeliz, repentinamente fica separado. É por isso que o ego não pode se dar ao luxo de ser feliz, pois, se você fica feliz, o ego não pode existir. Você deixa de estar separado. A pessoa egocêntrica não pode se dar ao luxo de ser extasiada. Como ela poderia? Pois, no êxtase, o ego não está presente. Isso é demais. Ela prefere permanecer infeliz e criar 1001 tormentos à sua volta apenas para ajudar o ego a existir. Você já percebeu? Quando você está realmente feliz, seu ego desaparece. Quando você está realmente feliz, de repente, sente uma profunda unidade com o todo. Quando você está infeliz, deseja estar só. Quando você está feliz, deseja compartilhar. Quando Buda estava infeliz, foi para a floresta, fugiu do mundo. O que aconteceu depois dos 6 anos? Quando ficou extasiado, ele voltou ao mundo. Tudo o que ele atingiu precisou ser compartilhado. Na infelicidade, você é como uma semente e no êxtase você se torna uma flor e, é claro, sua fragrância precisa ser liberada aos ventos. Você também pode observar isso em sua vida, em uma escala menor. Quando você está infeliz, fecha as portas, não quer ver os amigos, não quer ir a lugar nenhum, não quer participar de nada. Você diz: deixe-me sozinho, por favor, deixe-me sozinho. Quando alguém fica muito, muito infeliz, ele se suicida. Qual é o significado disso? O que é o suicídio? O suicídio é apenas um esforço de se distanciar tanto do mundo que a pessoa não pode voltar. Ele é entrar absoluta e irreversivelmente na solidão, de tal modo que a pessoa não possa voltar. Suicídio é isso. Você já ouviu falar de alguém se suicidando quando estava feliz, quando estava extasiado, quando estava dançando? Não. Quando a dança surge, você se expande, escancara as suas portas, chama os amigos, os vizinhos e diz: venham, vou dar uma festa, vamos dançar e nos divertir. Tenho muito a compartilhar e gostaria de lhes dar isso. E quem chegar à sua porta, você o saúda e lhe dá boas-vindas. Todos são bem-vindos nos momentos em que você está feliz. Quando você está infeliz, mesmo os que sempre foram bem-vindos deixam de ser. Se você dança, toda a existência se torna uma dança. Ela já é uma dança. Os hindus dizem que ela é uma Ras Lila. Deus está dançando e, à volta de Deus, as estrelas, a lua, o sol e os planetas estão dançando. Essa é a dança que está continuamente acontecendo, mas você a conhecerá somente quando aprender os caminhos da dança, a linguagem do êxtase. Havia um soldado na Segunda Guerra Mundial que abandonava seu rifle no campo de batalha e corria para apanhar qualquer pedaço de papel que encontrava. Ele o examinava cuidadosamente e tristemente balançava a cabeça, jogando o papel de volta ao chão. Assim, ele foi hospitalizado, permanecendo mudo e mantendo-se intratável de sua compulsão obscura. Ele perambulava desesperado na enfermaria psiquiátrica, apanhando pedaços de papel com visível esperança, seguida de uma inevitável frustração. Considerado inabilitado para as Forças Armadas, um dia recebeu um papel de dispensa do Exército e, ao recebê-lo, pela primeira vez no hospital soltou a voz: "É este!" gritou em êxtase. "É este!" O êxtase é a liberdade suprema e então a pessoa simplesmente grita de alegria:
é este, eureka, achei. E a ironia é que você não precisa ir a lugar algum para encontrá-lo. Ele já está aí, pois é sua própria essência, seu próprio ser. Se você decidir encontrá-lo, poderá fazê-lo neste exato momento. Não é preciso nenhum momento de adiamento. Uma sede intensa pode abrir a porta. Uma grande urgência pode agora mesmo libertá-lo. Entendendo as raízes da infelicidade. Respostas a perguntas. Por que não abandonamos nossas aflições, nossa ignorância e nossa infelicidade? Como os seres humanos podem ser felizes e plenos? A infelicidade tem muitas coisas a lhe dar, as quais a felicidade não pode dar. Na verdade, a felicidade tira muitas coisas de você. Ela tira tudo o que você já teve, tudo o que você já foi. A felicidade o destrói. A infelicidade alimenta o seu ego, e a felicidade é basicamente um estado de ausência de ego. Esse é o problema, o pomo crucial do problema. É por isso que as pessoas acham difícil ser felizes. É por isso que milhões de pessoas no mundo precisam viver infelizes. Decidiram viver infelizes. Isso lhe dá um ego muito cristalizado. Infeliz, você existe. Feliz, você não existe. Na infelicidade, há cristalização. Na felicidade, você fica difuso. Se isso for entendido, então as coisas ficam muito claras. A infelicidade o torna especial. A felicidade é um fenômeno universal. Não há nada de especial nela. As árvores são felizes. Os animais são felizes. Os pássaros são felizes. Toda a existência é feliz, exceto o ser humano. Ao ser infeliz, o ser humano se torna muito especial, extraordinário. A infelicidade o torna capaz de atrair a atenção das pessoas. Sempre que você está infeliz, você recebe atenção, simpatia, amor. Todos começam a cuidar de você. Quem deseja magoar uma pessoa infeliz? Quem tem inveja de uma pessoa infeliz? Quem deseja se opor a uma pessoa infeliz? Isso seria muito maldoso. A pessoa infeliz é protegida, amada, amparada. Há um grande investimento na infelicidade. Se a esposa não for infeliz, o marido tende a simplesmente ignorá-la. Se ela é infeliz, o marido não pode se dar ao luxo de negligenciá-la. Se o marido é infeliz, toda a família, a esposa, os filhos, todos ficam à sua volta preocupados com ele. Isso dá um grande conforto. A pessoa sente que não está só, que tem família, amigos. Quando você está doente, deprimido, infeliz, os amigos vêm visitá-lo, confortá-lo, consolá-lo. Quando você está feliz, os mesmos amigos ficam com inveja de você. Quando você está realmente feliz, percebe que o mundo inteiro se voltou contra você. Ninguém gosta de uma pessoa feliz, pois ela machuca o ego dos outros. Os outros começam a sentir. Você ficou feliz e nós ainda estamos nos arrastando na escuridão, na infelicidade, no inferno. Como você ousa ser feliz quando todos estão em tamanha aflição? O mundo é constituído de pessoas infelizes, e ninguém é corajoso o suficiente para deixar o mundo inteiro contra ele. Isso é muito perigoso, muito arriscado. É melhor se apegar à infelicidade, pois ela o mantém como parte da multidão. Feliz, você é um indivíduo. Infeliz, você é parte da multidão, seja ela hindu, muçulmana, cristã, indiana, árabe, japonesa. Feliz, você sabe o que é felicidade? Ela é hindu, cristã, muçulmana? Felicidade é simplesmente felicidade. A pessoa é transportada para um outro mundo, não é mais parte do mundo que a mente humana criou, não é mais parte do passado, da feia história, deixa de ser parte do tempo. Quando você está realmente feliz e pleno, o tempo e o espaço desaparecem. Albert Einstein disse que, no passado, os cientistas costumavam achar que havia duas realidades, espaço e tempo.
Mas ele afirmou que essas duas realidades não são duas, e sim duas faces da mesma realidade. Daí ele ter cunhado a palavra espaço-tempo, uma única palavra. O tempo nada mais é do que a quarta dimensão do espaço. Einstein não era um místico. Do contrário, teria introduzido também a terceira realidade, o transcendental, nem espaço, nem tempo. Essa também existe e a chamo de testemunho. E uma vez que essas três estejam presentes, você tem toda a trindade, tem o conceito de Trimurti, as três faces de Deus. Então, você tem todas as quatro dimensões. A realidade tem quatro dimensões, 3 dimensões do espaço e a quarta dimensão do tempo. Mas há uma coisa a mais, a qual não pode ser chamada de quinta dimensão, pois não é a quinta realidade. Ela é o todo, o transcendental. Quando você está extasiado, começa a penetrar no transcendental. Ele não é social, não é tradicional e nada tem a ver com a mente humana. Sua pergunta é significativa. O que é esse apego à infelicidade? Existem razões. Investigue a sua infelicidade, observe e será capaz de descobrir quais são as razões. E investigue esses momentos em que de vez em quando você se permite a satisfação de estar alegre. Então perceba quais são as diferenças. Você notará algumas coisas. Quando você está infeliz, é um conformista. A sociedade adora isso. As pessoas o reverenciam. Você tem grande respeitabilidade. Pode até mesmo se tornar um santo. Daí, seus santos serem todos infelizes. A aflição está claramente escrita em sua face, em seus olhos. Por eles serem infelizes, são contra toda a alegria. Condenam toda a alegria como hedonismo. Condenam cada possibilidade de alegria como um pecado. Eles são infelizes e gostariam de ver todo mundo infeliz. Na verdade, apenas em um mundo infeliz eles podem ser considerados santos. Em um mundo feliz, eles teriam de ser hospitalizados, de ser tratados mentalmente. Eles são patológicos. Vi muitos santos e investiguei a vida dos santos do passado. 99% deles são simplesmente anormais, neuróticos ou mesmo psicóticos. Mas eles são respeitados, e são respeitados por sua infelicidade. Lembre-se, quanto mais infelicidades eles passam, mais são respeitados. Houve santos que espancavam seus corpos com um chicote todos os dias, e pessoas se juntavam para ver essa grande austeridade, esse ascetismo, essa penitência. O maior deles era aquele que tinha feridas por todo o corpo, e essas pessoas eram consideradas santas. Houve santos que destruíram seus olhos, pois é por meio dos olhos que a pessoa fica ciente da beleza e surge a sexualidade. E eles eram respeitados por terem destruído seus olhos. Foi-lhes dado olhos para ver a beleza da existência, mas eles decidiram ficar cegos. Houve santos que cortaram seus órgãos genitais e foram muito respeitados, imensamente respeitados, pela simples razão de terem sido autodestrutivos, violentos consigo mesmos. Essas pessoas eram psicologicamente doentes. Investigue a sua infelicidade e descobrirá certos elementos fundamentais. Ela lhe dá respeito. As pessoas se sentem mais amigáveis em relação a você, mais solidárias. Você terá mais amigos se for infeliz. Este é um mundo muito estranho. Algo está fundamentalmente errado com ele. Isso não deveria ser assim. A pessoa feliz deveria ter mais amigos, mas seja feliz e as pessoas ficam com inveja de você, deixam de ser amigáveis. Elas se sentem trapaceadas. Você tem algo que não está disponível a elas. Por que você é feliz? Assim, através dos tempos, aprendemos um mecanismo sutil de reprimir a felicidade e de expressar a infelicidade. Isso se tornou nossa segunda natureza. Você precisa abandonar todo esse mecanismo. Aprenda a ser feliz,
Aprenda a respeitar as pessoas felizes e a lhes prestar mais atenção. Esse será um grande serviço à humanidade. Não seja muito solidário com as pessoas infelizes. Se alguém for infeliz, ajude, mas não se compadeça. Não lhe dê a ideia de que a infelicidade é algo de valor. Deixe que ele saiba perfeitamente bem que você o está ajudando, mas faço isso não porque o respeito, mas simplesmente porque você está infeliz. E você não está fazendo nada, exceto tentando trazer a pessoa para fora de sua infelicidade, pois a infelicidade é feia. Deixe que a pessoa sinta que a infelicidade é feia, que ser infeliz não é algo virtuoso, que ela não está fazendo um grande serviço à humanidade. Seja feliz, respeite a felicidade e ajude as pessoas a entender que a felicidade é o objetivo da vida. Sempre que você perceber uma pessoa bem-aventurada, respeite-a, ela é sagrada. E sempre que você sentir uma reunião feliz e festiva de pessoas, considere aquele lugar sagrado. Temos de aprender uma linguagem totalmente nova, e somente então esta velha e enferrujada humanidade poderá mudar. Precisamos aprender a linguagem da saúde, da inteireza, da felicidade. Isso será difícil, pois nossos investimentos são grandes. Essa é uma das questões mais fundamentais que uma pessoa pode formular. Ela também é estranha, pois deveria ser fácil abandonar o sofrimento, a angústia, a infelicidade. Não deveria ser difícil. Você não quer ser infeliz. Então, deve haver alguma profunda complicação por trás disso. A complicação é que desde a sua infância não lhe permitiram ser feliz, ser bem-aventurado, ser alegre. Você foi forçado a ser sério, e a seriedade implica a tristeza. Você foi forçado a fazer coisas que nunca quis fazer, mas era impotente, fraco, dependente das pessoas. Naturalmente, você precisou fazer o que elas diziam. Você fez aquelas coisas contra a vontade, de uma maneira infeliz e em profunda resistência. Contra si mesmo, você foi forçado a fazer tantas coisas que aos poucos algo ficou claro a você. Tudo o que for contra você está certo, e tudo o que não for contra você fatalmente está errado. E toda essa educação constantemente o preencheu com tristeza, o que não é natural. Ser alegre é natural, assim como ser saudável é natural. Quando você está saudável, não vai ao médico perguntar: por que estou saudável? Não há necessidade de fazer nenhuma pergunta sobre a sua saúde. Mas, quando você está doente, imediatamente pergunta: por que estou doente? Qual é a razão, a causa da minha enfermidade? Está perfeitamente certo perguntar pelo motivo de você estar infeliz, mas não está certo perguntar por que você está profundamente feliz. Você cresceu em uma sociedade insana, onde ser profundamente feliz sem razão é considerado loucura. Se você estiver simplesmente sorrindo sem nenhuma razão, as pessoas acharão que há um parafuso solto em sua cabeça. Por que você está sorrindo? Por que está parecendo tão feliz? E, se você disser: não sei, estou simplesmente feliz, sua resposta irá apenas reforçar a ideia delas de que algo está errado com você. Mas, se você estiver infeliz, ninguém lhe perguntará por que você está infeliz. Estar infeliz é natural, todos estão. Não é nada de especial de sua parte. Você não está fazendo algo singular. Inconscientemente, essa ideia vai se assentando em você, que a infelicidade é natural e que a sensação de plenitude não é natural. A plenitude precisa ser provada. A infelicidade não precisa de prova. Lentamente, essa ideia penetra mais fundo em você, em seu sangue, em seus ossos, em sua medula, embora naturalmente ela seja contra você. Assim, você foi forçado a ser esquizofrênico. Algo contra a sua natureza foi forçado sobre você. Você foi desviado de si mesmo para algo que você não é. Isso cria toda a infelicidade da humanidade. Todos estão onde não deveriam estar. Todos são
o que não deveriam ser. E por não poder estar onde precisa estar, onde é seu direito inato de estar, a pessoa fica infeliz. E ao estar nesse estado de se afastar cada vez mais de si mesmo, você se esquece do caminho de volta para casa. Assim, onde você está, você considera como sendo o seu lar. A infelicidade se tornou o seu lar. A angústia se tornou a sua natureza. O sofrimento foi aceito como saúde e não como doença. E quando alguém diz: abandone essa vida miserável, abandone esse sofrimento que você está carregando desnecessariamente, surge uma questão muito significativa. Isso é tudo o que temos. Se abandonarmos essa vida, se não formos ninguém, perderemos nossa identidade. Pelo menos agora sou alguém, alguém infeliz, alguém triste, alguém em sofrimento. Se eu abandonar tudo isso, ficarei sem saber qual é a minha identidade. Quem sou eu? Não sei o caminho de volta para casa e você tirou a hipocrisia, o falso lar criado pela sociedade. Ninguém quer ficar despido na rua. É melhor ser infeliz, pelo menos você tem algo a usar, embora seja o tormento. Mas não tem problema, todos os outros estão usando o mesmo tipo de roupa. Para os que podem custear, sua infelicidade é cara, e aqueles que não podem custeá-la são duplamente infelizes. Eles precisam viver em um tipo pobre de infelicidade, sem muito do que se gabar. Dessa maneira, há os infelizes ricos e os infelizes pobres. E os infelizes pobres estão dando tudo de si para de alguma maneira chegar ao status de infelizes ricos. Esses são os únicos tipos disponíveis. O terceiro tipo foi completamente esquecido. O terceiro é a sua realidade, e ela não tem infelicidade em si. Você me pergunta por que o ser humano não pode abandonar sua infelicidade. Isso acontece pela simples razão de que ela é tudo o que ele tem. Você quer torná-lo ainda mais pobre? Ele já é pobre. Ao rico infeliz, ele tem uma infelicidade pequena e minúscula da qual não pode se gabar, e você está lhe pedindo para abandonar até mesmo isso. Então, ele será um ninguém, será vazio, um nada. E todas as culturas, todas as sociedades, todas as religiões cometeram um crime contra a humanidade. Elas criaram um medo do nada, do vazio. A verdade é que o nada é a porta da riqueza, é a porta da plenitude, e a porta precisa ser nada. A parede existe, mas não se pode entrar nela. Você simplesmente bateria a cabeça e poderia ter algumas costelas fraturadas. Por que você não pode entrar na parede? Porque ela não tem vazio. É sólida. Ela objeta. É por isso que chamamos as coisas de objetos. Eles objetam, não permitem que você passe através deles. Impedem-no. Uma porta precisa ser não objetiva, precisa ser vazia. Uma porta significa que não há nada para impedi-lo. Você pode entrar. E, por termos sido condicionados de que o vazio é algo ruim, que o nada é algo ruim, pelo condicionamento fomos impedidos de abandonar a infelicidade, de abandonar a angústia, de abandonar todo o sofrimento e apenas ser um nada. No momento em que você for nada, você se tornará a porta, uma porta para o divino, para si mesmo, que leva a seu lar, que o conecta novamente com a sua natureza intrínseca. A natureza intrínseca do ser humano é o estado de plenitude. O estado de plenitude não é algo a ser alcançado. Ele já está presente, nós nascemos nele e não o perdemos, apenas nos distanciamos, mantendo nossas costas para nós mesmos. Ele está exatamente atrás de nós, uma pequena virada e uma grande revolução. E, no que se refere a mim, essa não é uma questão teórica. Eu aceitei o nada como uma porta, a qual chamo de meditação, que nada mais é do que um outro nome para o nada. E, no momento em que o nada acontece, subitamente você fica de cara consigo mesmo e toda a infelicidade desaparece. A primeira coisa que você faz é simplesmente rir de si mesmo. Que idiota você tem sido!
Essa infelicidade nunca existiu. Você a estava criando com uma mão e estava tentando destruí-la com a outra. E, naturalmente, você estava dividido em uma condição esquizofrênica. Isso é absolutamente fácil e simples. A coisa mais simples na existência é ser você mesmo. Não há necessidade de esforço. Você já o é. Apenas uma lembrança. Apenas se livrar de todas as ideias estúpidas que a sociedade lhe impôs. E isso é tão simples quanto uma cobra escorregar para fora de sua velha pele e nem mesmo olhar para trás. Trata-se apenas de uma pele velha. Se você entender isso, pode acontecer neste exato momento, pois neste exato momento você pode perceber que não existe nenhuma infelicidade, nenhuma angústia. Você está em silêncio diante da porta do nada, apenas mais um passo para dentro e você encontra o maior tesouro, o qual está esperando por você há milhares de vidas. Por que é tão difícil perdoar, deixar de se apegar a mágoas que já passaram? O ego existe na infelicidade e quanto maior a infelicidade, mais alimento ele recebe. Nos momentos de plenitude, o ego desaparece totalmente e vice-versa. Se o ego desaparece, o estado de plenitude começa a banhar você. Se você quiser o ego, não poderá perdoar, não poderá esquecer, particularmente as mágoas, as feridas, os insultos, as humilhações, os pesadelos. Não apenas você não poderá perdoar, mas os exagerará, os enfatizará. Você tenderá a se esquecer de tudo o que foi belo em sua vida. Não se lembrará dos momentos alegres. No que se refere ao ego, esses momentos não têm nenhum propósito. A alegria é como veneno para o ego, e a infelicidade é como vitaminas. Você terá de entender todo o mecanismo do ego. Se você tentar perdoar, esse não é o perdão verdadeiro. Com o esforço, você apenas reprime. Você pode perdoar somente quando entende a estupidez de todo o jogo que segue em frente dentro de sua mente. O absurdo total de tudo isso precisa ser percebido completamente. Se não for assim, você reprimirá de um lado e ele começará a vir de um outro lado. Você reprimirá de uma forma e ele se afirmará de uma outra forma, às vezes de uma maneira tão sutil que é praticamente impossível reconhecer que se trata da mesma velha estrutura, tão renovada, reformada e decorada que parece praticamente nova. O ego vive no negativo, pois ele é basicamente um fenômeno negativo. Ele existe ao dizer não. O não é a alma do ego. E como você pode dizer não para o estado de plenitude? Você pode dizer não para a infelicidade, para a agonia da vida, mas como pode dizer não para as flores, para as estrelas, para os pores do sol e para tudo o que é belo e divino? E toda a existência está repleta disso. Ela está repleta de rosas, mas você insiste em apanhar os espinhos, pois tem um grande investimento nesses espinhos. Por um lado você diz, não quero essa infelicidade. E por outro lado insiste em se apegar a ela. E por séculos lhe disseram para perdoar. Mas o ego pode viver por meio do perdão. Pode começar a ter um novo alimento graças à ideia. Eu perdoei até mesmo meus inimigos. Não sou uma pessoa comum. E lembre-se perfeitamente bem, um dos fundamentos da vida é que a pessoa comum acha que não é comum. A pessoa média acha que não está na média. No momento em que você aceita a sua ordinariedade, você se torna extraordinário. No momento em que você aceita a sua ignorância, o primeiro raio de luz penetra em seu ser, a primeira flor desabrocha e a primavera não está distante. Jesus diz, perdoe seus inimigos, ame seus inimigos. E ele está certo, pois, se você puder perdoar seus inimigos, ficará livre deles. Do contrário, eles ficarão a assombrá-lo. A inimizade é um tipo de relacionamento. Ela entra mais fundo do que seu pretenso amor. Ainda hoje, uma outra pessoa formulou uma pergunta.
Osho, por que um caso de amor harmonioso parece ser monótono e decadente? Pela simples razão de ser harmonioso. Para o ego, ele perde toda a atração. Parece que ele não existe. Se ele for absolutamente harmonioso, você se esquecerá completamente dele. Algum conflito é necessário, alguma contenda é necessária, alguma violência é necessária, algum ódio é necessário. O amor, seu pretenso amor, não vai muito fundo. Ele tem a profundidade da pele, ou talvez nem seja tão profundo. Mas o seu ódio vai muito fundo, tão fundo quanto o seu ego. Jesus está certo quando diz, perdoe, mas ele foi mal interpretado por séculos. Buda diz a mesma coisa, e todas as pessoas despertas fatalmente dirão a mesma coisa. A linguagem pode diferir. Eras diferentes, épocas diferentes, pessoas diferentes. Naturalmente, elas precisam falar linguagens diferentes, mas o âmago essencial não pode ser diferente. Se você não puder perdoar, isso significa que viverá com os seus inimigos, com as suas mágoas, com as suas dores. Assim, por um lado, você deseja esquecer e perdoar, pois a única maneira de esquecer é perdoando. Se você não perdoar, não poderá esquecer. Mas por outro lado, há um envolvimento mais profundo, e a menos que você perceba esse envolvimento, Jesus ou Buda não serão de ajuda. As belas afirmações deles serão lembradas por você, mas não se tornarão parte de seu estilo de vida. Não circularão em seu sangue, em seus ossos, em sua medula, não serão parte de seu ambiente espiritual. Essas afirmações permanecerão alienígenas, algo imposto de fora. Belas, pelo menos elas têm apelo intelectual, mas existencialmente você continuará a viver da mesma maneira de sempre. O primeiro ponto a ser lembrado é que o ego é o fenômeno mais negativo da existência, como a escuridão. A escuridão não tem existência positiva, ela é simplesmente a ausência de luz. A luz tem uma existência positiva. É por isso que nada pode ser feito diretamente com a escuridão. Se o seu quarto estiver repleto de escuridão, você não poderá colocá-la para fora do quarto. Não poderá jogá-la fora, não poderá destruí-la diretamente por nenhum meio. Se você tentar lutar contra ela, será derrotado. A escuridão não pode ser derrotada pela luta. Você pode ser um grande lutador, mas ficará surpreso ao saber que não pode derrotar a escuridão. É impossível, pela simples razão de que a escuridão não existe. Se você quiser fazer alguma coisa com a escuridão, terá de fazer via luz. Se você não quer a escuridão, traga a luz. E se você quer a escuridão, apague a luz. Mas faça algo com a luz. Nada pode ser feito diretamente com a escuridão. O negativo não existe, e assim é o ego. É por isso que não sugiro que você perdoe. Não digo que você deveria amar e não odiar. Não digo para você abandonar todos os seus pecados e se tornar virtuoso. A humanidade tentou tudo isso e fracassou completamente. Meu trabalho é totalmente diferente. Digo, traga a luz para o seu ser. Não se preocupe com todos esses fragmentos de escuridão. E o ego está no próprio centro da escuridão. O ego é o centro da escuridão. Você traz a luz, torna-se mais consciente, mais alerta, e o método é a meditação. Se não for assim, você ficará reprimido, e tudo o que é reprimido precisa ser reprimido repetidamente, e esse é um exercício inútil, completamente inútil. O que foi reprimido começará a aflorar a partir de um outro lugar. Ele encontrará algum outro ponto mais fraco em você. Você pergunta, por que é tão difícil perdoar, deixar de se apegar a mágoas que já passaram? Pela simples razão de que elas são tudo o que você tem, e você insiste em jogar com suas velhas feridas, de tal modo que elas permaneçam frescas em sua memória. Você nunca permite que elas se curem. Um homem estava sentado em um compartimento de um trem
e à sua frente estava sentado um padre com uma cesta de piquenique a seu lado. O homem não tinha mais nada a fazer, então ficava observando o padre. Depois de um tempo, o padre abriu a cesta de piquenique e pegou uma pequena toalha que colocou cuidadosamente sobre os joelhos. Então, ele pegou uma tigela de vidro e a colocou sobre a toalha. Depois, pegou uma faca e uma maçã, descascou-a, cortou-a e colocou os seus pedaços dentro da tigela. Então, ele pegou a tigela, ergueu-a e jogou os pedaços da maçã pela janela. Depois, ele pegou uma banana, descascou-a, cortou-a, colocou-a na tigela e jogou-a pela janela. Fez o mesmo com uma pera, com uma pequena lata com amoras e abacaxi e um vidro de creme, jogando-os todos pela janela depois de prepará-los cuidadosamente. Então ele limpou a tigela, chacoalhou a toalha e colocou-as de volta na cesta de piquenique. O homem, que assombrado observava o padre, finalmente perguntou: "Desculpe-me, padre, mas o que você estava fazendo?" Ao que o padre calmamente respondeu: "Uma salada de frutas." "Mas você jogou tudo pela janela?" exclamou o homem. "Sim", disse o padre. "Detesto salada de frutas." As pessoas insistem em carregar coisas que detestam. Elas vivem em seus ódios, ficam cutucando suas feridas para que não sarem, não permitem que elas sarem. Toda a vida delas depende de seu passado. A menos que você comece a viver no presente, não será capaz de esquecer e de perdoar o passado. Não sugiro que você deva esquecer e perdoar tudo o que aconteceu no passado. Essa não é a minha abordagem. Digo, viva o presente. Essa é a maneira positiva de abordar a existência. Viver o presente. Essa é uma outra maneira de dizer para ser mais meditativo, mais consciente, mais alerta, pois quando você está alerta, consciente, você está no presente. A consciência não pode estar no passado e não pode estar no futuro. Ela conhece apenas o presente. Ela não conhece nenhum passado e nenhum futuro e tem somente um tempo, o presente. Esteja consciente e à medida que você começar a desfrutar o presente mais e mais, à medida que sentir o bem-estar de permanecer no presente, deixará de fazer essa coisa estúpida que todos insistem em fazer. Você deixará de entrar no passado e inevitavelmente esquecerá e perdoará. Isso simplesmente desaparecerá por conta própria. Você ficará surpreso. Para onde isso foi? E uma vez que o passado deixe de existir, o futuro também desaparecerá, pois o futuro é apenas uma projeção do passado. Livrar-se do passado e do futuro é saborear a liberdade pela primeira vez, e nessa experiência a pessoa fica inteira, saudável, todas as feridas são curadas. Subitamente, não há mais nenhuma ferida. Você começa a sentir um profundo bem-estar surgindo em você. Esse bem-estar é o começo da transformação. Por que faço tempestade num copo d'água? Porque o ego não se sente bem e à vontade com um copo d'água. Ele quer tempestades. Mesmo se for uma infelicidade, não deveria ser algo pequeno, mas uma enorme tempestade. Mesmo se for uma infelicidade, o ego não quer ser infeliz de uma maneira comum. Ele quer ser extraordinariamente infeliz. De uma maneira ou de outra, a pessoa quer ser a primeira. Daí, ela fazer tempestade num copo d'água. As pessoas seguem em frente criando grandes problemas a partir do nada. Conversei com milhares de pessoas sobre seus problemas e ainda não me deparei com um problema real. Todos os problemas são falsos. Você os cria, pois sem problemas se sente vazio. Sem problemas não há nada a fazer, nada com o que brigar, nenhum lugar para ir. As pessoas vão de um guru a outro, de um mestre a outro, de um psicoterapeuta a outro, de um grupo terapêutico a outro, pois, se não forem, se sentirão vazias e, de repente, sentirão a vida como se ela não tivesse sentido. Você cria problemas para que possa sentir que a vida é um grande trabalho, um crescimento, e você precisa batalhar arduamente. Lembre-se, o ego pode existir apenas quando ele batalha, quando ele luta. E, quanto maior o problema, quanto maior o desafio,
mais o seu ego se ergue, se eleva. Você cria problemas. Os problemas não existem. E agora, se você me permitir, nem copos d'água existem. Isso também é um truque seu. Você diz, tudo bem, não há tempestades, mas há copos d'água. Não, nem mesmo copos d'água existem. Eles são criação sua. Primeiro você cria copos d'água a partir do nada, e depois cria tempestades a partir deles. E os sacerdotes, os psicoterapeutas e os gurus ficam satisfeitos, pois todo o negócio deles existe por sua causa. Se você não criar copos d'água a partir do nada, e depois, se não transformar seus copos d'água em tempestades, qual será o sentido dos gurus o ajudarem? Primeiro você precisa estar na condição de precisar de ajuda. Por favor, observe o que você está fazendo, que tolice você está fazendo. Primeiro, você cria um problema. Depois, vai em busca de uma solução. Apenas observe por que você está criando o problema. Exatamente no começo, quando você está criando o problema, está a solução. Não o crie. Mas isso não terá apelo para você, porque então você de repente é atirado contra si mesmo. Nada a fazer? Nenhuma iluminação? Nenhum satori? Nenhum samadhi? E você está profundamente inquieto, vazio, tentando se preencher com qualquer coisa. Você não tem nenhum problema e somente isso precisa ser entendido. Neste exato momento, você pode abandonar todos os problemas, pois eles são criações suas. Assim, dê uma outra olhada para seus problemas. Quanto mais fundo você olhar, menores eles parecerão ser. Continue a olhá-los e, aos poucos, eles começarão a desaparecer. Continue a fitá-los e, de repente, você descobrirá que existe o vazio. Um belo vazio o envolve. Nada a fazer, nada a ser, porque você já é o que tinha de ser. A iluminação não é algo a ser alcançado. Ela é apenas para ser vivida. Quando digo que atingi a iluminação, simplesmente quero dizer que decidi vivê-la. Basta. E desde então eu a vivi. Trata-se de uma decisão de que agora você não está interessado em criar problemas, e isso é tudo. Trata-se de uma decisão de que agora você acabou com toda essa tolice de criar problemas e de encontrar soluções. Toda essa tolice é um jogo que você está jogando contra si mesmo. Você mesmo está se escondendo e procurando, os dois parceiros do jogo, e você sabe disso. É por esse motivo que quando digo isso você sorri, dá risada. Não estou falando algo ridículo. Você entende isso e ri de si mesmo. Observe-se rindo. Observe seu próprio riso. Você entende o que estou dizendo. Precisa ser assim, pois se trata de seu próprio jogo. Você está se escondendo e tentando se encontrar. Você pode se encontrar neste exato momento, pois é você mesmo que está se escondendo. É por isso que os mestres do Zen batem nas pessoas. Sempre que alguém vem e diz, gostaria de ser um Buda, o mestre fica com muita raiva. A pessoa está pedindo uma tolice. Ela é um Buda. Se Buda vier a mim e me perguntar como ser um Buda, o que se espera que eu faça? Eu baterei em sua cabeça. A quem você pensa que está enganando? Você é um Buda. Não crie desnecessários problemas para si mesmo. E, se você observar como torna um problema cada vez maior, se observar como o tece e como ajuda a roda a se mover cada vez mais rápido, o entendimento despontará em você. Então, de repente, você fica no auge de sua infelicidade e precisa da solidariedade de todo mundo. Você é um grande criador de problemas. Apenas entenda isso, e subitamente os problemas desaparecem. Você está perfeitamente em forma, você nasceu perfeito. Esta é toda a mensagem. Você nasceu perfeito, a perfeição é a sua natureza mais profunda. Você precisa apenas vivê-la. Decida e viva-a. Se você ainda não estiver saturado do jogo, pode continuar, mas não pergunte pelo motivo. Você o sabe. O motivo é simples. O ego não pode existir no vazio. Ele precisa de algo para lutar.
Mesmo um fantasma de sua imaginação servirá, mas você precisa lutar contra alguém. O ego existe apenas no conflito. Ele não é uma entidade, mas uma tensão. Sempre que há um conflito, a tensão surge e o ego existe. Quando não há conflito, a tensão desaparece e o ego desaparece. O ego não é uma coisa, mas apenas uma tensão. E, é claro, ninguém deseja pequenas tensões. Todos desejam grandes tensões. Se os seus próprios problemas não forem suficientes, você começa a pensar na humanidade, no mundo, no futuro. Socialismo, comunismo e todo esse lixo. Você começa a pensar a respeito, como se o mundo inteiro dependesse de seu conselho. Então você pensa, o que irá acontecer em Israel? O que irá acontecer na África? E você fica a dar conselhos e cria problemas. Quando há alguma guerra acontecendo, as pessoas ficam muito excitadas e não conseguem dormir. Elas ficam muito excitadas. Sua própria vida é tão banal que elas terão de obter extraordinariedade de alguma outra fonte. A nação está em dificuldade, e então elas ficam identificadas com ela. A cultura está em dificuldade. A sociedade está em dificuldade. Agora, existem grandes problemas e você fica identificado com eles. Você é hindu, e a cultura hindu está em dificuldade. Você é cristão, e a igreja está em dificuldade. O mundo inteiro está em perigo e você se engrandece com isso. O ego precisa de alguns problemas. Se você entender esse ponto, no próprio entendimento as tempestades se tornam novamente copos d'água e depois os copos d'água também desaparecem. Subitamente há o vazio, puro vazio em toda a volta. Iluminação é isto, um profundo entendimento de que não existem problemas. Então, sem nenhum problema a ser resolvido, o que você fará? Imediatamente você começa a viver. Você comerá, dormirá, amará, terá um bate-papo, cantará, dançará. O que mais há de fazer? Você se tornou um Deus, começou a viver. Se houver algum Deus, uma coisa é certa, ele não tem nenhum problema. Isso é certo. Então, o que ele fica fazendo com todo o seu tempo? Nenhum problema, nenhum psiquiatra a consultar, nenhum guru para ir e se render. O que Deus fica fazendo? O que ele faria? Ele deve estar enlouquecendo, deve estar entrando em parafuso. Não, ele está vivendo. Sua vida está totalmente repleta de vida. Ele está comendo, dormindo, dançando, tendo um caso de amor, mas sem nenhum problema. Comece a viver este momento e perceberá que quanto mais você vive, menos problemas existem, porque agora que o seu vazio está florescendo e vivendo, não há necessidade. Quando você não vive, a mesma energia fica amarga, a mesma energia que teria se tornado uma flor fica estagnada e, ao não ter permissão para desabrochar, ela se torna um espinho no coração. Trata-se da mesma energia. Force uma criança a ficar em um canto e lhe diga para ficar completamente imóvel, sem se mexer. Observe o que acontece. Há apenas alguns minutos ela estava perfeitamente à vontade, fluindo. Agora a sua face está vermelha, pois ela precisa se forçar, se segurar. Todo o seu corpo fica rígido. Ela fica inquieta e tem vontade de saltar sobre si mesma. Você forçou a energia a se aquietar. E agora ela não tem nenhum propósito, nenhum sentido, nenhum espaço para se mover, nenhum lugar para desabrochar e florescer. Ela está estagnada, congelada, rígida. A criança está sofrendo uma morte temporária. Se você não permitir que a criança corra novamente, que circule pelo jardim e brinque, ela começará a criar problemas. Ela fantasiará. Em sua mente, ela criará problemas e começará a lutar contra eles. Ela verá um grande cachorro e ficará com medo, ou verá um fantasma e terá de brigar e fugir dele. Agora, ela está criando problemas. A mesma energia que estava fluindo por toda a volta alguns momentos atrás, em todas as direções, está estagnada e ficando amarga.
Se as pessoas puderem dançar um pouco mais, cantarem um pouco mais, serem um pouco mais malucas, suas energias fluiriam mais e seus problemas aos poucos desapareceriam. Daí eu insistir tanto na dança. Dance até o orgasmo. Deixe que toda a energia se torne dança e subitamente você perceberá que não tem nenhuma cabeça e a energia estagnada na cabeça se moverá por toda parte, criando belos padrões, figuras e movimentos. E, quando você dança, chega um momento em que seu corpo deixa de ser rígido e se torna flexível e fluido. Quando você dança, chega um momento em que sua fronteira deixa de ser tão clara e você se dissolve e se funde com o cosmos e as fronteiras se misturam. Observe um dançarino. Você perceberá que ele se tornou um fenômeno de energia e não está mais preso a uma forma fixa. Não está mais emoldurado. Ele está fluindo para fora de sua moldura, de sua forma, e ficando mais vivo, mais e mais vivo. Porém, você saberá o que realmente acontece apenas se você próprio dançar. A cabeça interiormente desaparece e novamente você é uma criança. Então, você não cria nenhum problema. Viva, dance, coma, durma, faça coisas o mais totalmente possível. E repetidamente se lembre, sempre que você se apanhar criando algum problema, saia dele imediatamente. Uma vez que você esteja no problema, então uma solução será necessária. E mesmo se você encontrar uma solução, dessa solução 1001 problemas surgirão novamente. Uma vez perdido o primeiro passo, você caiu na armadilha. Sempre que você perceber que está resvalando para um problema, agarre a si mesmo e corra, salte, dance, mas não entre no problema. Faça algo imediatamente, de tal modo que a energia que estava criando o problema se torne fluida, descongelada, se dissolva e volte ao cosmos. As pessoas primitivas não têm muitos problemas. Entrei em contato com grupos primitivos na Índia que dizem que não sonham. Freud não poderia acreditar nisso. Eles raramente sonham, mas, quando alguém sonha, toda a vila jejua, reza para Deus. Algo saiu errado, algo errado aconteceu, uma pessoa sonhou. Sonhar raramente acontece na tribo porque eles vivem tão totalmente que nada é deixado na cabeça para ser concluído no sono. Tudo que você deixa incompleto precisa ser concluído em seus sonhos. Tudo que você não viveu permanece como uma ressaca e se completa na mente. Sonho é isso. Durante todo o dia você fica pensando, e pensar simplesmente mostra que você tem mais energia do que usa para viver, tem mais energia do que a sua pretensa vida necessita. Você está perdendo a vida de verdade. Use mais energia. Então energias frescas fluirão. Não seja avarento. Use-as hoje. Deixe que o hoje seja completo. O amanhã tomará conta de si mesmo. Não se preocupe com ele. A preocupação, o problema, a ansiedade, tudo isso simplesmente mostra uma coisa. Você não está vivendo corretamente. Sua vida ainda não é uma celebração, uma dança, uma festividade. Daí todos os problemas. Se você vive, o ego desaparece. A vida não conhece nenhum ego. Ela conhece apenas o viver. Viver e viver. A vida não conhece nenhum eu, nenhum centro. Ela não conhece a separação. Você inspira e a vida entra em você. Você expira e você entra na vida. Não há separação. Você come e árvores entram em você através das frutas. Então um dia você morre e é enterrado na terra. As árvores o absorvem e você se torna frutos. Seus filhos o comerão novamente. Você comeu seus ancestrais. As árvores os converteram em frutos. Você acha que é vegetariano? Não seja enganado pelas aparências, pois somos todos canibais. A vida é uma só. Ela nunca para de seguir em frente. Ela entra em você, passa através de você. Na verdade,
não está certo dizer que ela entra em você, porque então parece que a vida vem a você e depois sai de você. Você não existe e existe apenas essa vida vindo e indo. Você não existe, apenas a vida existe em suas inúmeras formas, em sua energia, em seus milhões de deleites. Uma vez entendido isso, deixe que esse entendimento seja sua única lei. Por que sempre me sinto tão infeliz? Você não pode tirar isso de mim? A resposta está em sua pergunta. Você não quer assumir a responsabilidade pelo seu próprio ser. Outra pessoa deveria fazer isso, e essa é a única causa da infelicidade. Não há como alguém tirar a sua infelicidade e não há como alguém tornar você plenamente feliz. Mas, se você ficar consciente de que é responsável por ser infeliz ou bem-aventurado, que ninguém pode fazer nada, sua infelicidade é obra sua. Sua plenitude também será obra sua. Mas é difícil aceitar isso. A infelicidade é obra minha. Todo mundo acha que os outros são os responsáveis pela sua infelicidade. O marido acha que a esposa é responsável pela infelicidade dele. A esposa acha que o marido é responsável pela infelicidade dela. Os filhos acham que os pais são responsáveis pela infelicidade deles. Os pais acham que os filhos são responsáveis pela infelicidade deles. Isso ficou muito complexo. E sempre que uma outra pessoa é responsável pela sua infelicidade, você não se dá conta de que, ao não assumir a responsabilidade, está perdendo a sua liberdade. Responsabilidade e liberdade são dois lados da mesma moeda. E por você achar que os outros são responsáveis pela sua infelicidade, existem charlatães, os chamados salvadores, os mensageiros de Deus, os profetas que ficam lhe dizendo: você não precisa fazer nada, apenas me siga, acredite em mim e eu o salvarei. Sou o seu pastor, você é a minha ovelha. Estranho que nenhuma pessoa tenha se posicionado contra pessoas como Jesus Cristo contestando. É um imenso insulto dizer que você é o pastor e que somos ovelhas, que você é o Salvador e que somos dependentes de sua compaixão, que toda a nossa religião consiste apenas em acreditar em você. Mas, por jogarmos a responsabilidade da nossa infelicidade sobre os outros, aceitamos o corolário de que a felicidade também virá dos outros. Naturalmente, se a infelicidade vem dos outros, então a felicidade também tem de vir. Mas o que você está fazendo? Você nem é responsável pela infelicidade, nem é responsável pela felicidade. Então, qual é a sua função? Qual é o seu propósito? Apenas ser um alvo para algumas pessoas o tornarem infeliz e para outras o ajudarem, o salvarem e o tornarem infeliz? Você é apenas uma marionete e todas as cordas estão nas mãos dos outros? Você não tem respeito por sua própria humanidade. Você não se respeita, não tem nenhum amor pelo seu próprio ser, pela sua própria liberdade. Se você tiver respeito pela sua vida, recusará todos os salvadores e dirá a todos eles: caiam fora, salvem a si mesmos, e isso é suficiente. Esta é a minha vida e preciso vivê-la. Se eu fizer algo errado, enfrentarei a infelicidade. Sem nenhuma queixa aceitarei as consequências de minhas atitudes equivocadas. Talvez essa seja a maneira de aprender. Ao falhar, a pessoa se levanta de novo. Ao se extraviar, a pessoa volta de novo. Você comete um engano, mas cada engano o deixa mais inteligente e você não cometerá o mesmo engano novamente. Se você cometer o mesmo engano novamente, isso significa que não está aprendendo, que não está usando a sua inteligência e que está agindo como um robô. Todo o meu esforço é o de trazer de volta a todo ser humano o autorrespeito que lhe pertence e que ele deu a alguém. E toda a estupidez começa porque você não está disposto a aceitar que é responsável pela sua infelicidade. Pense, não há uma única infelicidade pela qual você não seja responsável.
Pode ser inveja, pode ser raiva, pode ser ganância, mas algo em você deve ser a razão que está criando a infelicidade. E você já viu alguém no mundo que tornou uma outra pessoa feliz? Isso também depende de você, de seu silêncio, de seu amor, de sua serenidade, de sua confiança. E o milagre acontece, mas ninguém o faz. No Tibete, há uma bela história sobre Marpa. Ela pode não ser verídica, mas é imensamente significativa. Não me importo muito com os fatos, a minha ênfase está no significado e na verdade, o que é algo totalmente diferente. Marpa ouviu falar de um mestre. Ele estava buscando um mestre e foi até ele e se entregou, confiou totalmente. E ele perguntou ao mestre: "O que devo fazer agora?" O mestre respondeu: "Uma vez que tenha se entregado a mim, não se espera que você faça coisa alguma. Apenas acredite em mim. Meu nome é um mantra secreto para você. Sempre que você estiver em dificuldade, lembre-se de meu nome e tudo dará certo." Marpa tocou os pés do mestre e tentou imediatamente, pois era um homem muito simples. Ele caminhou sobre as águas do rio. Outros discípulos que estavam com o mestre por anos não puderam acreditar. Ele estava caminhando sobre as águas. Eles relataram o fato ao mestre. "Aquele homem, você não o compreendeu. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele está caminhando sobre as águas." O mestre disse: "O quê?" Eles correram para o rio e Marpa estava caminhando sobre as águas, cantando canções e dançando. Quando eles chegaram à margem do rio, o mestre perguntou: "Qual é o segredo disso?" Marpa respondeu: "Qual é o segredo? É o mesmo segredo que você me deu. Seu nome. Eu me lembro de você e digo: Mestre, permita-me caminhar sobre as águas." E acontece. O mestre não pôde acreditar que seu nome pudesse fazer aquilo, pois ele próprio não conseguia caminhar sobre as águas. Mas quem sabe? Ele nunca havia tentado, mas pensou que seria melhor checar mais algumas coisas antes de tentar. Então ele disse a Marpa: "Você pode saltar daquele penhasco?" Marpa respondeu: "Tudo o que o senhor disser." Ele subiu a montanha e saltou do penhasco, e todos eles estavam no vale, esperando e achando que apenas pedaços de Marpa sobrariam. Mesmo se pudessem encontrar pedaços, isso já seria um milagre, pois o penhasco era muito alto. Mas Marpa desceu sorrindo, sentado na postura de lótus. Ele aterrissou sob uma árvore no vale e se sentou lá. Todos eles o cercaram e olharam para ele, nem mesmo um arranhão. O mestre disse: "Isso é demais. Você usou o meu nome." Ele respondeu: "Foi o seu nome." O mestre exclamou: "Isso é suficiente. Agora eu vou tentar." E ao dar o primeiro passo na água, ele afundou. Marpa não pôde acreditar quando o mestre afundou. Os discípulos saltaram na água e deram um jeito de tirá-lo, pois ele estava quase morto. A água foi tirada de seus pulmões e ele acabou sobrevivendo. Marpa perguntou: "O que está acontecendo?" E o mestre respondeu: "Perdoe-me, não sou mestre, sou apenas um impostor." Mas Marpa indagou: "Se você é um impostor, então como seu nome funciona?" O impostor respondeu: "Não foi o meu nome que funcionou, mas a sua confiança. Não importa em quem você confia, é a confiança, o amor, a totalidade do ato. Eu não confio em mim mesmo, não confio em ninguém, pois engano todo mundo. Como posso confiar? E estou sempre com medo de ser trapaceado pelos outros, porque estou trapaceando. A confiança é impossível para mim, mas você é uma pessoa inocente e confiou em mim. É por causa de sua confiança que os milagres aconteceram." Não importa se a história é ou não verdadeira. Uma coisa é certa: sua infelicidade é causada pelos seus enganos e sua felicidade é causada pela sua confiança, pelo seu amor. Sua escravidão é a sua criação e sua liberdade é a sua declaração. Você me pergunta: por que sou infeliz? Você é infeliz porque não aceitou a responsabilidade por isso. Simplesmente perceba que infelicidade é essa. Descubra a causa e a encontrará dentro de si mesmo.
Elimine a causa e a infelicidade desaparecerá. Mas as pessoas não querem eliminar a causa, elas querem eliminar a infelicidade. Isso é impossível, é absolutamente não científico. E então, você me pede para salvá-lo, para ajudá-lo. Não há necessidade de você se tornar um mendigo. Você não deve se tornar um mendigo. Você não é uma ovelha, mas um imperador. Aceite a sua responsabilidade pela infelicidade e descobrirá que ocultas dentro de você estão todas as causas da plenitude, da liberdade, da alegria, da iluminação, da imortalidade. Nenhum Salvador é necessário, e jamais houve nenhum Salvador. Todos os salvadores são falsos. Eles foram venerados porque você sempre quis alguém para salvá-lo. Eles sempre apareceram porque sempre foram requisitados, e sempre que há demanda, há oferta. Quando você depende dos outros, perde a sua alma. Você se esquece de que tem uma consciência tão universal quanto a de todo mundo, que você tem uma consciência tão vasta quanto a de qualquer Gautama Buda. Você apenas não está ciente dela, não a procurou. E você não a encontrou porque está olhando para os outros, alguém para salvá-lo, alguém para ajudá-lo. Você fica mendigando sem reconhecer que todo o reino é seu. Isso precisa ser entendido como um dos princípios mais básicos de autorrespeito, de liberdade e de responsabilidade. Por que as pessoas fingem ser o que não são? Qual é a psicologia por trás disso? Porque todos são condenados desde a infância. Tudo o que eles fazem por conta própria, com base no que gostam ou não gostam, não é aceitável. As pessoas, o grupo no qual a criança precisa crescer, tem suas próprias ideias e ideais. A criança precisa se ajustar a essas ideias e a esses ideais. Ela é impotente. Você já pensou sobre isso? A criança humana é o filhote mais impotente de todo o reino animal. Todos os outros animais podem sobreviver sem o apoio dos pais e do grupo, mas a criança humana não pode sobreviver. Ela morrerá imediatamente. Ela é a criatura mais impotente do mundo. É imensamente vulnerável e delicada. Naturalmente, aqueles que têm o poder são capazes de moldar a criança da maneira que quiserem. Assim, indo contra si mesmo, cada um se tornou o que é. Essa é a psicologia por trás do fato de que todos fingem ser o que não são. Todos estão em um estado esquizofrênico. Eles nunca tiveram permissão de serem eles mesmos e foram forçados a serem pessoas que sua natureza não aprecia. Dessa maneira, quando uma pessoa cresce e fica sobre as próprias pernas, começa a fingir muitas coisas que na realidade gostaria que fossem parte de seu ser. Mas, neste mundo insano, todos foram distraídos. Cada um foi transformado em uma outra pessoa. Ela não é aquilo e sabe disso. Todos sabem que foram forçados a ser um médico, a ser um engenheiro, a ser um político, a ser um criminoso, a ser um mendigo. Há todos os tipos de forças à volta. Em Bombaim, na Índia, há pessoas cujo negócio é roubar crianças e mutilá-las, cegá-las, aleijá-las e forçá-las a mendigar e a trazer à noite todo o dinheiro que conseguiram. Sim, elas recebem comida, recebem abrigo, mas são usadas como mercadorias e não são consideradas seres humanos. Esse é o extremo, mas o mesmo aconteceu com todos em uma proporção maior ou menor. Ninguém está à vontade consigo mesmo. Neste mundo, há apenas uma felicidade, e essa é ser você mesmo. E, porque ninguém é quem é de verdade, todos estão tentando de algum modo se esconder com máscaras, fingimentos e